Olá, meu nome é Gabriel Brito, eu sou aluno de Ciência da Computação da Unifax e esse é meu projeto de Space Invaders para a matéria de computação gráfica. Aqui vou mostrar brevemente o funcionamento do jogo e o objetivo. O objetivo do jogo é destruir todos os aliens antes que eles cheguem até o final da tela. Como você pode ver, ele é bem básico, tem a movimentação, tem a colisão. Os aliens estão sendo destruídos quando o tiro afeta eles. Eu não posso atirar enquanto o tiro estiver na tela ou eu não acertar algum alien, certo? E aqui eu vou mostrar algumas classes, as classes que eu fiz. Eu fiz a classe aliens com alguns atributos aqui: posição X, posição Y, velocidade X, velocidade Y, altura, largura, a imagem do inimigo e um booleano para saber se ele está ativo ou não. Aqui eu dei alguns valores de entrada e aqui é a imagem. No background é basicamente a mesma coisa. Eu fiz um background 1 e background 2. Eu vou estar explicando um pouco mais na frente o porquê eu fiz dois backgrounds. E aqui na classe game é onde ocorre meus eventos, é onde ocorre meu jogo, certo? Eu chamo os atributos aqui: uma nave, um booleano para a seta esquerda, um booleano para a seta direita, booleano para o espaço, um booleano para saber se eu estou atirando, meus backgrounds 1 e 2, meus aliens, um array de aliens de 6 por 8 e o meu tiro, certo? Eu defini a posição X aqui inicial para poder instanciar meus aliens de 165, que seria mais ou menos, colocando todos os aliens, ficaria mais ou menos na metade da tela, certo? E Y20, o que ele faz é, ele percorre um vetor de 6 por 8, são 8 colunas e 6 linhas, certo? E ele vai instanciando os aliens a cada looping. Aí o que ele faz é que ele instancia um novo alien, posiciona ele, coloca a posição X dele em X, posição Y em Y e atribui ele no array, coloca ele no array, certo? E depois ele incrementa esse X mais igual a 60, ele está fazendo X igual a X mais 60, porque ele vai ficar colocando a cada 60 pixels, ele vai colocar outro alien, certo? Até chegar ao final de 8 loopings, ele vai sair, o X vai voltar a ser 165 e ele vai fazer um incremento de 45 no Y, ou seja, ele vai descer um pouco e vai repetir a mesma coisa 6 vezes, certo? Aqui é o Key Listener, que ele vai estar escutando as teclas que a gente está pressionando. Aqui tem um para Key Released, que é quando solta a tecla. Quando solta a tecla esquerda, ele coloca esquerda igual a false, direita igual a false e espaço igual a false, certo? Esse VK left, ele pega o valor da seta, ou seja, ele sabe quando eu estou pressionando a seta esquerda, a seta direita ou o espaço. E quando eu estiver pressionando, ele vai fazer o que eu estou dizendo aqui embaixo. No caso da esquerda, K esquerda igual a false, K direita, direita igual a false. E assim vai. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que aqui a diferença é que é pressionado. Quando estiver pressionado, ele vai colocar K esquerda igual a true. Quando a esquerda estiver pressionada, K esquerda igual a true. Quando a direita estiver pressionada, K direita igual a true. E quando a barra de espaço estiver pressionada, K space igual a true. Aqui eu estou fazendo algumas instanciações do meu background 2, meu background 1, da minha nave e de um tiro, certo? Aqui eu estou colocando os valores iniciais do background 1. Ele vai estar no valor X igual a 0, que é mais ou menos no início da minha tela, certo? E a posição Y igual a 0. Ou seja, ele vai estar cobrindo a minha tela inteira. Aqui o background 2 vai estar a posição X igual a 0, mas a posição Y dele vai ser menos 1200. Por que menos 1200? Porque meu background tem exatamente 1200 de altura. Então, o que eu estou fazendo é, quando
o meu background se movimentar para baixo, o outro background que estava logo acima do background, o background 2 que estava logo acima do background 1, já vai aparecendo, certo? Causando esse efeito aqui de plano de fundo se movimentando infinitamente, certo? Aqui tem alguns atributos: set focusable true, que é a capacidade de receber foco do jogo. Aqui eu estou instanciando uma nova thread, certo? Por que essa nova thread? Porque o game loop ele precisa estar em execução a todo tempo, certo? Então precisa de uma thread específica para rodar o game loop. Aqui eu estou instanciando a nova thread, chamando o método game loop e iniciando essa thread, certo? Aqui é meu método game loop. Ele vai estar ocorrendo 100% do tempo do jogo, certo? Handler events, que é onde acontecem as ações realizadas pelo jogador. Update, que são as informações que vão estar sendo atualizadas. E render, que é a pintura da tela, que vai estar sendo repintada a todo momento, certo? Aqui tem um thread sleep, que é para pausar a thread, para poder causar um efeito de 60 fps. Se não tivesse isso daqui, ele estaria executando as coisas muito rápido, certo? Então esse 17 milissegundos aqui de pausa, ele causa um efeito de mais ou menos 60 fps, certo? Aqui no Handler Events eu defini nave velocidade x igual a 0, para poder não ocorrer nenhum erro, certo? Quando eu pressionar esquerda, quando a tecla esquerda for true, nave velocidade x vai receber menos 5, certo? Ele vai se movimentar para a esquerda. Quando K direita for true, vai receber 5 e vai se movimentar para a direita. Quando K espaço for true, e quando eu não estiver atirando, ele vai definir que está atirando, vai fazer shot.posição x igual a nave.posição x mais nave largura sobre 2. O que isso daqui faz? Ele posiciona a saída de tiro no centro da nave, certo? No centro x da nave. E aqui é na altura y, para sair exatamente na ponta da nave o tiro, para causar esse efeito de como se estivesse saindo do centro da nave o meu tiro, certo? Aqui ele pega a imagem do tiro. Aqui é meu update, aqui é onde eu estou resetando eu estou fazendo meu loop infinito ali do background. Aqui quando a posição y do background 1 for 1200, ou seja, quando ele chegar até o final, ele vai ser recolocado em cima do background 2, porque nesse momento o background 2, que inicialmente era 1200, vai estar como se tivesse o background 1, vai estar na posição 0, certo? Então ele vai estar causando esse efeito de loop infinito do background. E aqui quando o background 2 chegar a 1200, ele vai ser recolocado em cima, também para continuar esse efeito. Aqui é a velocidade de movimento do background. Background 1 e background 2 tem a mesma velocidade para causar esse efeito, certo? Aqui está fazendo a atualização de movimento do player. A posição x da nave vai receber posição x mais velocidade x. Ou seja, se eu estiver para a esquerda, ele vai receber menos 5, ou seja, vai estar a posição x indo menos 5 a cada vez que eu clico para a esquerda. E para a direita, mais 5. Aqui, se eu estiver atirando, a posição y do tiro é somada com a velocidade y do tiro, certo? Ou seja, se eu atirar, a posição y vai ser incrementada com a velocidade do tiro. Velocidade y do tiro, ou seja, ele vai subindo. Aqui é o array que movimenta meus aliens horizontalmente, certo? Ele vai percorrer o array. Na lista de aliens, ele vai fazer posição x, recebe lista de alien .velx. Lista de alien ij.velx, ou seja, ele vai estar sempre somando a posição x com a velx, certo? E aqui o teste de colisão. Esses são todos os métodos que estão em update. Aqui é o render. Esse repaint aqui ele vai ficar repintando a cada frame meu quadro, tá vendo? Ele tá sempre repintando aqui o quadro.
Aqui é onde eu estou testando colisão, certo? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: se a posição X da minha nave mais a largura, ou seja, a posição X da nave começa na esquerda, mais a largura, ou seja, aqui à direita, seria a direita, for maior do que principal ponto largura tela, que é a largura da minha tela, ou seja, se for maior do que a largura da minha tela, ele vai negar a velocidade, certo? Nave ponto de posição X, aqui, ou nave ponto de posição X menor do que zero. Vai fazer nave ponto de posição X menos igual a nave ponto velocidade X, ou seja, ele vai estar negando a velocidade X, impedindo que minha nave saia da tela. Aqui é um teste de colisão por matriz, setando novos atributos após a colisão, certo? O que eu vou fazer aqui, eu defini que o alien atual, ele é o lista alien de IJ, ou seja, se for 1 aqui, esse é o atual, para ficar mais fácil o código, certo? Aqui se atual is visible igual a false, ou seja, se o inimigo já tiver destruído, ele não precisa nem testar a colisão, ele vai continuar, ele vai entrar aqui, certo? E aqui ele vai testar a colisão. Se o tiro, a posição X do tiro for menor ou igual a atual ponto posição X mais atual ponto largura, ou seja, se for menor do que meu lado direito, certo? E se for maior do que meu lado esquerdo, e aqui no Y a mesma coisa, porque o tiro ele pode passar e pegar na lateralzinha ali da nave. Deixa eu ver se eu consigo acertar um aqui. Pronto, pegar ali na lateralzinha da nave, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Ele vai pegar de cima a baixo. Aqui, se o shot ponto posição Y for menor ou igual a atual ponto posição Y mais atual ponto altura, ou seja, a parte de cima e até a parte de baixo, e se o tiro também for true, o que ele vai fazer? Ele vai fazer atual ponto is visible igual a false, ou seja, os inimigos atingidos não vão ser mais atingíveis. E ele vai setar também a imagem do inimigo nula para fazer ele desaparecer, não ser mais pintado na tela. Vai também botar o tiro igual a false, para o tiro não continuar ativo, destruindo mais aliens. No caso, quando ele destrói um, ele deixa de existir, ele não afeta mais nenhum outro. E a imagem dele vai ser nula, para ele também não ser desenhado mais na tela. E aqui eu vou possibilitar que eu atire novamente, vou botar shooting igual a false. Se eu acertar um, eu posso atirar novamente, certo? Aqui eu checo a colisão do array de aliens com as laterais da minha tela e eu movimento para baixo assim que eles entram em contato com algum dos cantos da tela, certo? Aqui, se atual ponto posição X, que é meu lista alien de IJ mais atual ponto largura for maior do que a largura da tela, ou seja, maior do que a direita da minha tela, ele vai descer a altura equivalente à altura de um alien, certo? Ele vai causar esse efeito de descer. E ele também vai inverter a velocidade em menos 1.2, multiplicar, invertendo a velocidade em menos 1.2, certo? Que vai fazer ele trocar de lado. Se ele estava indo para a direita, ele vai para a esquerda e aumenta levemente um pouco a velocidade, certo? E aqui checa a colisão com a esquerda. Se a posição X do alien for menor ou igual a zero, ou seja, se ele estiver tentando sair pela esquerda, ele vai descer a altura de um alien, vai inverter a velocidade, multiplicar por menos 1.2 aqui, invertendo e aumentando a velocidade, certo? E aqui se eu estiver atirando e o tiro for maior do que a altura da minha tela, eu não vou estar mais atirando, ou seja, eu vou poder atirar de novo. Se eu atirar aqui, eu posso atirar de novo quando o tiro sair da tela, certo? E aqui é o método
de pintura de componentes, certo? Ele vai desenhar a imagem do meu background aqui, passando a imagem, posição X, posição Y. Aqui background 2 passa a imagem, posição X, posição Y. Aqui é meu array de aliens, vai desenhar meu array de aliens, vai percorrer, certo? Passando a imagem, posição X, posição Y de cada alien. E aqui, se eu estiver atirando, aqui é minha nave também. E se eu estiver atirando, ele vai desenhar meu tiro. Passa a imagem, posição X, posição Y, certo? Aqui é minha tela, tem a largura de 800 e a altura de 600. Aqui eu crio um novo painel, certo? Que é o meu jogo. Aqui é alguns métodos para que a janela não possa ser redimensionada. E aqui é para poder, quando eu clicar no X, eu poder sair da tela. Algumas coisas. E a location, que é onde ela vai abrir. Ou seja, ela vai sempre abrir nesse canto. Se eu puxar ela para cá, eu reiniciar, ela vai sempre abrir nesse cantinho aqui. Certo? Set visible true, ela vai ficar visível. Aqui mais alguns atributos do meu tiro, posição X, posição Y, velocidade Y, altura, largura, imagem, se ele está ativo ou não. Espaçonave também, a mesma coisa mais ou menos. E é isso, esse é o Space Invaders, bem básico, certo? E obrigado, boa noite.